Do problema 3.1, ele pede para que esse circuito mostrado determinar a tensão V, a potência fornecida ao circuito pela fonte de corrente, né? Então a potência aqui por essa fonte, então a gente não conhece. A tensão V também aqui, né? A gente não conhece. E a potência dissipada nesse resistor de 10. Então a potência aqui no resistor de 10. Então vamos dar uma reduzida nesse circuito. Então colocamos a fonte. Vou replicando aqui todo o circuito para a gente sair fazendo as associações. Então aqui eu tenho um resistor de 7,2, está aqui, um resistor de 30, um resistor de 64, esse resistor de 6 está em série com o resistor de 10, né? Veja aqui a corrente que passa pelos dois é a mesma, né? Aqui eu tenho, por exemplo, a letra A e a letra B representando esses dois nós. Aqui eu teria um outro potencial C. Então veja que eu tenho potencial AC, potencial CB. Eu tenho uma divisão de tensão aí, então indica que esses resistores estão em série. Ou também olhando pela corrente, né? Veja que nesse nó C, a corrente que entra é a mesma que sai, indicando que esses resistores estão satisfazendo as leis de Kirchhoff, né? E aí indica uma associação série. Então, 10 com 6, eu vou ter o resistor de 16. Aqui a fonte de corrente, resistor de 5. Eita, desculpa, o valor de 5. Ainda é possível reduzir, né? Esse circuito. Vou colocar aqui ao lado. Então aqui vamos ter um novo resistor equivalente. Em virtude do paralelo aqui, né, de 64 com 16, então esse resistor equivalente, ele é 64 vezes 16, 64 mais 16, então temos aqui um equivalente de 32, calculei errado aqui, deixa eu só corrigir. Então, um resistor de 12,8 ohms, tá? Então, essa associação paralela. No equivalente de 12,8 ohms, aqui eu tenho 7,2, 30. Ok, então veja que temos um nó, vamos chamar aqui de nó D, e é possível aplicarmos o divisor de corrente, né? Vou chamar aqui de I1, chamar aqui de 2, a gente sabe que quando a corrente encontra um nó, e esse nó interliga 3 ou mais ramos, né? A gente vai ter essa divisão de corrente, então eu posso calcular a corrente. Eu vou calcular ali I2. Então nós temos que I2 é a corrente total, 5, vezes o resistor por onde essa corrente I2 não passa, né? Que é o resistor de 30, dividido pela soma de todos, né? Ou seja, 30 mais 7,2 mais 18, tá? Desculpe, mais 12,8. Fazer essa conta. Então, corrente 3 amperes. Obviamente, se eu aplicar LKC, né? Nó D, a lei de Kirchhoff das correntes, a gente tem 5 amperes entrando, menos I1, menos I2, igual a 0. Então, I1 será igual a I2 menos 5,
Então, menos e 1, melhor, mais e 1, 5 menos e 2 calculado, 3, a gente calcula a corrente 2 amperes, certo? Então, veja que a tensão V, né, ela está estabelecida aqui, estou mantendo, tá? Ela está aqui. Então, veja que uma vez tendo essa corrente que atravessa um resistor de 30, é possível calcular a tensão V, que será 30 vezes 2, ou seja, 60 volts. Então a gente consegue atender a letra A, onde V é igual a 60 volts. Tá? Próxima questão aí, né, seria a gente resolver a potência fornecida ao circuito pela fonte de corrente. Então veja que é V vezes I. Então, como eu calculei essa tensão de 60 volts que está aqui, ó, é possível calcular a potência, uma vez já tendo, né, o valor da fonte corrente. Aqui vai dar 300 watts. E a letra C, a potência dissipada no resistor de 10, né? Então veja que a corrente de 2 amperes, ela trafega por todo esse ramo, tá? Atravessando esse resistor equivalente de 12,8. Certo? Então, veja que é possível a gente estabelecer a tensão aqui. E estabelecendo essa tensão no resistor de 64, chamado de V2. Então, V2 vai ser igual a 64 vezes a corrente que passa por ele, né? Nesse caso aí, pelo equivalente, deixa eu só corrigir aqui. Então, pelo equivalente, 3 amperes vezes 12,8, né? Então a tensão aqui é 38,4 volts. Então veja que apenas operamos a corrente vezes a resistência equivalente e achamos a tensão nesse bloco, que são 2 resistores em paralelo, ou seja, estão submetidos à mesma tensão. Então eu posso dizer que essa tensão V2, ela é a tensão VAB. Ou seja, essa tensão que está aqui, ó, e que também está sendo dissipada no resistor de 6 e no resistor de 10. Está sendo dividida aí, né? Então é possível a gente aplicar um divisor de tensão, tá? E descobrir a tensão no resistor de 10 ohms. Então vamos ver aqui, V10, chamar a tensão no resistor de 10 ohms de V10, vai ser a tensão total, que esse ramo enxerga completamente, que é a tensão VAB, 38,4 vezes onde eu quero descobrir essa tensão, que é o resistor de 10, dividido pela soma dos 2 resistores, 10 mais 6. Aqui eu tenho 24 volts. Então podemos calcular a potência num resistor de 10 por V ao quadrado sobre R, uma vez que eu calculei essa tensão e tenho o valor da resistência. Então aqui eu tenho V ao quadrado sobre 2 dividido por 10. Então a potência aqui, 57,6 watts.